Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Estamos aqui mais uma terça-feira literária. Muito feliz com o feedback que eu tenho tido de vocês e eu peço encarecidamente que quem gosta do Rabiscos me ajuda demais se curtir, se compartilhar, se seguir no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no iOS, qualquer lugar que estiver ouvindo, seguir, compartilhar, me ajuda mesmo. Vamos de nota. Quero dar uma sugestão de mesa que vai rolar em São Paulo na sexta e sábado. É uma mesa de glosas que vai rolar com a Luna Vitrolira. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa mesa. Senhores críticos, basta, deixai-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo venceu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Salve, salve ouvintes, eu sou Luna Vitrolira, multiartista e idealizadora do Mulheres de Repente, um espetáculo de poesia de improviso feita por mulheres do sertão do Pajeú, do estado de Pernambuco. Mulheres poetas, repentistas, glosadoras desse território sertanejo que é conhecido pela forte tradição da poesia falada, da cantoria de viola, da literatura de cordel e da mesa de glosas. A poesia é uma tradição que marca a identidade dos 17 municípios do Vale, banhado pelas águas da poesia do Rio Pajeú, o Rio Pajé, o rio feiticeiro ou curandeiro, que além de dar nome ao território, como diz a lenda, também transforma em poetas todas as pessoas que beberem de sua água. Por isso, nessa região, todo mundo se trata como poeta. No Pajeú, a poesia faz parte do movimento natural do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Nas conversas, nos bares, nas praças, tem sempre alguém dizendo um verso, uma glosa. Por isso, mais do que uma forma literária, é uma forma de vida. Poesia é uma forma de vida, de perceber e lidar com o mundo. Para a gente tem sido muito importante difundir a poesia pajeúnica através desse projeto Mulheres de Repente, porque embora todo esse território se reconheça através da poesia, pelo diálogo inclusive, a partir da poesia, o ambiente artístico é ocupado majoritariamente por homens. Então, nesse projeto, o protagonismo ele é feminino. Nós temos 6 poetas glosadoras no Pajeú apenas, para centenas de homens que já estão há muito tempo nesse processo da poesia falada e improvisada, do repente no Pajeú. Então a gente vai levar para São Paulo pela primeira vez 4 dessas poetas glosadoras. São elas: Daiane Rocha, Francisca Araújo, Helenilda Amaral e Erivoneide Amaral. Teremos 2 dias no Centro Cultural do Grajaú, dias 3 e 4 de dezembro, a partir das 17 horas. E dentro da programação que a gente vai promover, terá mesa de bate-papo, terá roda de declamação de poesia, microfone aberto e a mesa de glosas. O que é a mesa de glosas? A mesa de glosas é uma das modalidades de poesia de improviso que existe lá. A gente tem a cantoria de viola, que é a poesia improvisada com o apoio do instrumento musical, que é a viola, e a mesa de glosas é essa outra modalidade em que as poetas estão sentadas uma ao lado da outra, numa mesa literalmente, e eu estarei lá, Luna Vitrolira, sendo a mediadora, na mesa com elas. Eu darei o mote, que é uma estrutura de 2 versos, que além de determinar a forma métrica, também determina a rima e o assunto. As poetas não conhecem os temas, não viram os motes, é tudo de surpresa, por isso é de repente, por isso é de improviso. Os motes serão dados na hora para elas, para que elas possam fazer a poesia. E a poesia, como é feita metrificada, a forma é em décima, em 10 versos, em 7 sílabas poéticas. Ou seja, não é muito fácil, tem algumas regras para se fazer essa poesia. É um desafio muito grande e é um espetáculo muito bonito porque tem muito a ver com o processo de inspiração de cada uma e de transpiração também. Assistir uma poesia sendo feita de improviso é como testemunhar o rebento do sagrado de cada existência, de cada pessoa. Para a gente difundir a cultura
poética de Pernambuco e, sobretudo, do sertão, também tem uma relevância política muito grande, porque a gente sabe que o Nordeste, Pernambuco e, sobretudo, o território sertanejo ficou muito marcado pela imagem da seca, do sofrimento, da miséria, e a gente luta muito contra esses estereótipos através da arte, da cultura, através de nossos discursos. Então, estamos mostrando que antes de seca, somos arte, somos poesia, somos vida. E é isso que queremos mostrar para vocês. Então aproveito para convidar todo mundo para estar junto com a gente lá no Centro Cultural do Grajaú, nos dias 3 e 4 de dezembro, a partir das 17 horas, acompanhando a nossa programação. Um cheiro para vocês e até mais! Aí, Luna, quem tiver em São Paulo, confira lá, mesa de glosas, sexta e sábado. É isso. Bom, o papo de hoje foi muito bacana, como não podia deixar de ser, como é a Casa do Rabiscos. Quem participou comigo foi a Rita de Podestá, que já esteve aqui falando sobre o seu livro de contos, Zaranza, e também a queridíssima Paula Gicovati, que estreou aqui no Rabiscos, falando sobre o seu livro e sobre outros temas. A Paula está lançando o livro Notas sobre a Impermanência, pela editora Faria Silva. Paula, que é escritora, aí tem outras obras sobre o Tudo que Transborda, que é de contos. E este é um livro sobre o amor, romance, que é um romance que saiu pela Guarda-Chuva. O papo foi bem legal, a gente falou sobre identidade em suas várias formas, identidade literária, identidade artística, identidade lírica, enfim, tudo que dava para divagar. Foi muito gostoso falar sobre isso, foi muito forte também, prazeroso, trocar ideia com duas mulheres tão incríveis que conseguem absorver a essência social e retratar isso em obras, poder falar sobre isso, poder dar as minhas impressões e ouvi-las, foi de fato um aprendizado enorme. Espero que vocês gostem e vamos de papo. Paula Gicovati, Rita de Podestá, obrigado por vocês estarem aqui comigo no Rabiscos, que feliz. Opa. Sejam bem-vindas. A Rita já é de casa. Muito obrigada. A Rita já faz xixi de porta aberta já. Não, nem tanto. Eu gosto de uma privacidade. Tudo bem com vocês? Quando eu falei para a Rita, acho que ela falou alguma coisa da Paula, e eu falei para ela, nossa, que legal, queria conhecer o trabalho, aí ela falou, pô, vamos fazer um Rabiscos com ela, aí ela falou, vamos fazer tudo junto e misturado. Eu gostei da ideia, e eu estou muito feliz de estar com vocês. A Paula está lançando um livro agora, semana passada, Paula, que você Semana lançou? passada. Nós estamos dia 25. Lancei. Inclusive, eu tô em muitas estreias com a Rita, porque a primeira mesa que eu fiz sobre o livro foi com a Rita e a Júlia Codo. E agora meu primeiro podcast é com vocês, com a Rita. A Rita tá fazendo um papel de curadoria bom pro Rabiscos aqui. Total, porque... eu amei. Você sabe que a Júlia veio aqui por causa dela também, palavras. Né? Olha só, a Júlia veio aqui, a Rita indicou o livro da Júlia, falou, você tem que conhecer, aí eu falei com a Júlia, li o livro, gostei pra caramba, agora tem que ler o seu, Paulo. Por favor. Logo. Como que chama seu livro? Fala pro pessoal. Chama Notas sobre a Impermanência. Ele foi lançado agora na quinta-feira, dia 18, no Rio, dia 23 em São Paulo, mas é um livro que faz 2 meses, agora no dia 29 de novembro. Ele é um recém-nascido. Você já está lançando ele pós-pandemia, a gente pode falar isso? Já ainda não, né? Mas já quase pós-pandemia. Quase pós, né? Nesse recomeço, nessa reabertura, não sei. Você lançou presencial, né? Mas eu fiquei muito feliz. Lancei presencial. Não achei que fosse conseguir lançar presencial, mas rolou, fiquei muito feliz. É muito incrível poder encontrar leitores de novo. E em São Paulo foi muito legal, porque foi uma mesa, foi um bate-papo com a Giovana Madaloso, que escreveu a orelha do livro, e o Matheus Baldi. Então, foi muito especial poder falar sobre o livro e ouvir as pessoas, perguntas, gente ali na nossa frente, assim, nossa, que sensação poder voltar. Nossa, é bom poder abraçar as pessoas de novo, ver de perto, assim, né? A gente que viveu... Acho que a literatura sentiu muito, né? Sentiu um baque muito grande. E, por outro lado, também,
acabou gerando muitos produtores, né? Muitos criadores, né? Pessoas que se descobriram escritores na pandemia. Acho que eu entrevistei 2 pessoas que começaram a escrever na pandemia e decidiram se lançar, assim. Eu acho isso muito, muito louvável, assim. Queria falar com vocês, eu pensei nesse tema de identidade, porque pesquisando sobre vocês, eu senti que as pessoas que falam, né, a própria Giovana ter feito a orelha da Paula, a Giovana que também já é de casa aqui, sempre está aqui no Rabiscos, é, vocês é muito comentado isso da personalidade de vocês, da autonomia, enfim. Queria que a gente pudesse começar falando um pouco disso no Rabiscos e queria falar com a Rita sobre isso, assim. Você, Rita, que da outra vez que esteve aqui, você falou das suas angústias, de como isso se reverbera na literatura. Foi um papo muito legal que a gente teve. Como que você consegue analisar a sua própria formação enquanto mulher escritora, enquanto pessoa que está produzindo hoje na contemporaneidade, né, no meio também da pandemia? Como que você consegue se reconhecer hoje? Como que você se enxerga hoje dentro, metafisicamente falando e também objetivamente falando? A gente lá vem terapia com Tadeu Rodrigues, assim, é intenso essas perguntas que esse rapaz faz. Nossa senhora. Super. Bom, eu não sei, tem uma coisa curiosa da questão do se definir escritora, né? O tanto que isso é relevante e o tanto que é irrelevante, assim. Mas a gente até, no último papo lá da mesa que eu participei com a Paula, a gente falou muito sobre como que a gente se viu, né? Como que a gente se tornou escritora, tá? Veio a Paula e a Júlia. E eu fiquei, gente, será que eu invento uma trajetória? Será que eu, sei lá, invento um momento de epifania? E aí eu fui pensar sobre o assunto e eu vi que, na verdade, ninguém nunca me levou para esse lugar, assim. Tipo, não é uma coisa igual você faz alguma coisa bem de criança, se você canta bem, alguém pode até falar, você devia ser cantora, se você, não sei, gosta de animais, você devia ser veterinária. Se você escreve diários, poemas e lê, ninguém fala que você devia ser escritora. É muito difícil. E mesmo eu vindo de uma família no qual tinha-se, né, tem-se o hábito de leitura, meu pai, meu padrinho sempre me deram muito livros, eu fui ler desde muito cedo, eu não tinha essa perspectiva como o ser escritora. E dando um salto para o futuro, eu acho que assim, publicar um livro te coloca um pouco nesse lugar mais institucional, assim, só, tipo, de você poder colocar no currículo, né? Mas eu acho que o que te faz ser escritora, aí eu vou chegar um pouco na questão da identidade e talvez fazer um recorte de gênero, o que faz ser escritora para mim hoje é quando eu vejo que tem pessoas que leram o que eu escrevi e loucamente, malucamente se identificaram e interpretaram de uma forma ou que eu queria, ou que eu não queria, ou que eu nem imaginava, assim. E isso tem acontecido com homens e mulheres, mas com muitas mulheres, por causa do fato, acredito, né, das narradoras da Aranza serem todas mulheres, o que foi acidental, mas proposital ao mesmo tempo. Então, para mim, tem sido um pouco... Não acho que não é literatura de mulher para mulher, é literatura e Mas ponto, eu quero que você né? explique isso. Foi acidental, mas foi proposital ao mesmo tempo. Não, porque os Contos de Aranza nasceram num período de 2 anos, assim, de escrita, e eles não nasceram como um projeto de livro, e eles nasceram no momento no qual, e enfim, eu não escondo isso de ninguém, já nem dá de tentar esconder, que a autoficção estava muito presente, assim, que eu estava saindo do momento de contar histórias para entrar na autoficção. Então era inevitável que a voz fosse de uma mulher, assim, porque as experiências vinham, né, bem, bem marcadas de uma mulher. Mas quando eu lancei Aranza, foi só depois que alguém me falou assim, não, porque essas 10 narradoras, parece mentira, mas aí caiu minha ficha, gente, é mesmo, são 10 narradoras. Então, um pouco por aí, assim. Entendi, entendi agora, o proposital, mas meio que sentido. Você estava Mais continuando, eu te proposital, cortei, mas desculpa. não tem problema, eu não lembro onde eu estava, mas o que eu ia falar é só... acho que eu estava falando de literatura de mulheres, né, para mulheres. Eu fiz uma brincadeira uma vez, foi até com a Júlia Couto, que a gente falou assim, gente, vai chegar um momento que a gente vai falar assim, olha, isso aqui é literatura, isso aqui é literatura de homem, sabe? Porque o que a gente mais escuta é, nossa, o texto é tão feminino, nossa, literatura escrita por mulheres. Eu acho importante que a gente tenha
esse reconhecimento hoje de ter a Gato Sem Rabo, uma livraria só para mulheres, é importante. Mas a ideia, pensando em identidade na literatura, é que eu seja escritora, tipo, que alguém leia e fala uma pessoa que escreveu, sabe? E ela tá falando sobre mulheres, e ponto, né? Não importa se ela é uma mulher ou não. E aí eu me perdi agora, mas eu acho que era aí que Mas eu eu estava acho, indo. eu acho que a gente pode fazer um link aqui, que eu já passo para a Paula falar também, mas assim, isso que você está falando tem acontecido muito aqui no Rabiscos, porque naturalmente, eu falei isso até no episódio da Carla Gerson, que naturalmente, quando eu falo com mulheres escritoras, com indígenas, as pessoas tendem a me falar isso, falar assim, não é porque eu sou indígena que eu tenho que escrever sobre índios, sobre indígenas, olha, eu cometendo o erro dos indígenas, sobre indígenas, não é porque eu sou mulher que eu tenho que falar sobre mulher, não é porque eu moro na periferia que eu necessariamente não possa falar sobre saudade, sobre amor, sobre paixão, sobre desejo, sobre sexo, assim. É uma coisa que tem acontecido corriqueiramente assim, nas conversas, e eu tô adorando falar disso, porque muita gente tem chegado a mim falando, nossa, que coisa, assim, sabe? Paula, fazendo um link com isso tudo e querendo te ouvir um pouco dessa sua identidade e se é uma busca isso para você também. Quando você falou agora de identidade, eu fiquei pensando muito no conceito de identidade e de voz. Narrativa, assim. Eu acho que tem uma coisa que é importante nesse processo de escrita, que é a gente de encontrar a voz, né? Como a gente conta as nossas histórias, porque só a gente pode contar aquela história específica. E talvez identidade, para mim, venha muito nesse lugar de quais são as histórias que eu conto. Eu acabei ficando muito relacionada a amor e relacionamento, porque o meu trabalho todo gira em torno desse tema. Isso que a Rita estava falando, por eu falar de amor e de relacionamento, muita gente falou, principalmente o Nation, um livro sobre amor, que é meu romance anterior, que era uma literatura feminina, né? E não, sabe? Por quê? Por que é uma literatura feminina? Porque eu estou falando sobre amor e relacionamentos, porque só a gente vive isso. Isso não existe, mas talvez porque tenha uma coisa de colocar o coração na mão ali e de forma muito mais, não mais inteira, mas mais sem máscara, assim, uma coisa da... Engraçado, só fazendo uma pausa, na mesa de São Paulo, fizeram uma pergunta, um cara falou, por que vocês acham que os homens escrevem tão pouco sobre amor e relacionamento? E eu achei isso uma pergunta curiosa, porque eu não tinha parado para pensar sobre isso, principalmente sobre a literatura mais heteronormativa, né? Mas talvez por essa coisa de construção, né? De que a mulher está sempre falando do amor e o homem não. Isso é uma coisa até que me colocou para pensar. Mas independente de qualquer coisa, esse é o meu tema. E se eu sou uma mulher falando sobre isso ou não, é independente. O amor é a minha voz, é a minha identidade. Eu escolhi estar na literatura falando de amor e relacionamento porque é o tema que me instiga. Eu preciso falar e escrever sobre amor para poder entender o que é esse bicho. Então, quando eu penso em identidade, eu penso muito nesse lugar da voz narrativa, de quais são as minhas histórias, o que eu tenho a oferecer para as pessoas, o que só eu posso contar. Eu não sei se eu fui muito prolixa, mas eu acho que é por aí. Não, aqui pode tudo. Eu vou acrescentar só uma coisa, já que porque o Tadeu falou, né, que vem muitas pessoas, claro, né, não é porque eu sou da periferia que eu vou escrever sobre a periferia, né, porque eu sou, enfim, uma pessoa preta que eu vou escrever sobre raça. Mas tem um outro lado também, não é porque a gente é mulher que a gente não vai escrever sobre amor para provar que a gente é boa escritora que consegue escrever sobre Exato, outros temas, total. né? Tipo, para me afirmar, eu tenho que escrever sobre política, eu tenho que escrever sobre questões sociais de forma, né, bem marcada, e acho que o outro lado vale também, assim, deixa a gente falar. É muito importante você falar isso, porque acho que no início, assim, quando eu comecei a escrever, eu me culpava muito, tipo, eu só escrevo sobre amor, eu tô um pouco monotemática. É engraçado porque eu sou autora de blog, eu comecei no blog. Eu sou muito militante dos blogs, da autopublicação. Inclusive, eu brinco que não foi publicar livro que me fez ser escritora, foi não saber fazer outra coisa. Escrever é a minha forma de sanidade mental, é o que me equaliza, é o que me permite estar aqui funcional falando nesse belíssimo podcast. Mas no blog eu falava muito de amor e tal, e um dia eu recebi um comentário, eu falei, vou escrever sobre outras coisas, comecei a escrever sobre outros temas, e um dia eu recebi um comentário. Falei, oi, tudo bem? É muito legal o que você está fazendo agora, mas você podia voltar a falar de amor e relacionamento, porque era tão melhor. Isso eu tô falando de 2008. E foi muito engraçado, porque eu falei, cara, realmente, eu tô
forçando uma barra ali para escrever uma coisa que talvez não tenha nada a ver comigo, e quando a minha verdade está nesse negócio aqui, sabe? É tão múltiplo, né? Você falar de amor e relacionamento tem tantos recortes que eu sinto que eu nunca tô indo para o mesmo lado. Isso é bom. A gente tem Nós somos a mesma geração, eu acho isso muito bacana. Eu sou de 84, acho que a Paula é de 85, Paula. 5, isso. E a Rita é de Também. 85 também. 85. Sou mais velho aqui, sou mais experiente. Perdoe aí o meu ser ancião. E é legal, eu gosto muito de falar. Esses dias eu gravei com o Antônio Cherchenesky, que é de 84 também. A gente falou bastante sobre isso. Muita coisa que ele falava, ele falava, pô, você lembra disso na nossa época? Você lembra disso quando... E eu gosto dessa identificação, porque a gente já tá naquela fase de falar, na nossa época, vocês vão lembrar. Saber de vocês, assim, o reconhecimento de que a gente é alguém em algum momento. Quando vocês se lembram que deu, assim, porque eu gosto muito das conversas com escritores de entender o escritor enquanto criança ou enquanto origem, que foi, qual foi o estalo que deu que você falou, nossa, parece que tem um ser pensante aqui que quer fazer alguma coisa, que seja, não com tanta responsabilidade de querer deixar um legado, ou, enfim, não isso, mas como que a literatura era para vocês lá atrás, em termos de reconhecimento, de auto-reconhecimento, e como que vocês acham que chegaram em vocês mesmas, assim, em algum momento da infância? Nossa, tá vendo as perguntas do rapaz, Paula? Você consegue aí? Profundíssimo. Eu Eu acho que começo? não. Vai, Rita. A gente Já pode começou, ir se vai aí. interrompendo também, por É favor. isso. Pode, por favor. Porque eu estava pensando alto, eu não formulei a resposta ainda não, mas... Não precisa nem mutar o microfone, pode deixar aberto para ficar... Eu acho que nunca me formei, né? Tipo, me formei, parece que eu tô pronta, mas eu comecei, né, como leitora. Leitora, tipo, eu fui descobrir mais velha, acho que eu até falei isso com você, Tadeu, já, mas foi uma prima que me falou, eu sempre tive primos mais velhos e sempre fui a mais novinha da família. Então, nas festas de família, né, eu ficava lá, tipo, ninguém queria brincar comigo, eu era pirralhinha. Minha tia tinha um sótão cheio de gibi, então eu ficava lá o dia inteiro, né? E aí, tipo, eu tive uma relação com o início da leitura que era um pouco de uma solidão, mas era uma solidão deliciosa, assim, que de alguma forma, enfim, fiquei muito amiga da turma da Mônica e me senti amparada. E aí depois na leitura foi sendo esses momentos sozinha, mas que de alguma forma se sente super acompanhada, assim. E aí, mas para me sentir alguém, assim, tipo, para virar e falar assim, poxa, eu sou um ser pensante, um ser ligado à literatura escrita, demorou muito, na verdade, assim, porque eu escrevia muitos diários, escrevia muitos pequenos poemas, escrevia muitas, né, mas como eu disse, ninguém me incentivava, não por mal, mas assim, ninguém falava que para eu ser escritora, aí eu quis ser coisas relacionadas às artes plásticas, porque eu achava que qualquer coisa que você faz, tipo, ou artes plásticas ou até design, que você faz e a pessoa já vem e entende, sabe? Para mim era pragmático, assim, eu vou fazer, a pessoa vai ver, vou saber se ela gostou ou não, eu não preciso esperar ela Filho de gostar de arquiteto, né? ler. Filha de arquiteto, irmã de designer, minha mãe é filha de artista plástica. Foi na faculdade, pensando agora, talvez tenha um pequeno momento, que aí eu comecei para fazer, fiz minha primeira graduação, fiz publicidade, depois fiz letras, mas a publicidade eu comecei a estudar design, programação, edição de vídeo, e aí eu comecei a fazer uns trabalhinhos na faculdade relacionados à redação, e o pessoal falou, você escreve bem, você podia ser nossa oradora quando a gente formou, assim. E eu falei, mas eu, né, escrever um discurso, assim, e aí foi, tipo, uma coisa, eu falei, gente, as pessoas querem que eu fale por elas, sabe? Foi uma sensação meio maluca, tipo, porque tudo bem, eu gosto de escrever, eu escrevo, eu leio muito, ficava lendo muito na faculdade, lia algumas matérias lá, ficava escondida com o livro, mas um grupo, e pode ter acontecido em outros momentos, mas é o que veio na minha cabeça agora, virou e falou assim, fale pela gente, tipo, nos represente. E aí isso é muito louco, né? Eu acho que a escrita tem um pouco disso, assim, não é que vem sobre encomenda, porque geralmente a encomenda é nossa mesma, né? Eu preciso de falar, mas de repente, tudo que até a Paulinha falou sobre voz, assim, de repente você cria uma voz ali que você está falando por outras pessoas. Aí eu acho que isso talvez seja um dos momentos de vários outros e aí outros de reconhecimentos, e não reconhecimento do tipo, nossa, como você escreve bem. Claro, isso é bom, a gente adora ouvir, mas reconhecimentos do tipo, nossa, eu li, lembrei disso, nossa, eu li e pensei nisso, nossa, tipo, eu chorei, nossa, eu ri, ou tipo, nossa, que horrível, mas eu tirei um tempo da minha vida para ler, assim, que é essa relação com o outro. Então, não sei se eu devaneei demais, mas eu acho que um pouco por aí. Eu acho que comigo foi por aí também, mas tem muito a ver com blog mesmo, como eu estava falando, né? Eu
Fiz blog com 15 anos. E aí um dia as pessoas começaram a comentar. Como chamava o seu blog? Chamava Umbigo de Paula. Umbigo de Paula, adorei esse nome. Isso aí é o nome de uma banda indie. Muito bom, né? Banda indie maravilhosa. Subtítulo era Mulherzinha, porque eu já implicava muito com essa coisa do por que só mulher fala de amor, por que a minha literatura é literatura feminina, então era Umbigo de Paula, e o subtítulo era Mulherzinha. E as pessoas começaram a comentar, não tô falando de, eu sou de campo, sou do interior, eu tô falando de 2, 3 pessoas, mas assim, para mim, aquilo era genial, assim. Eu não me sentia mais sozinha, porque eu já me sentia um pouco estranha, assim, naquela configuração da cidade interior, da menina que lia e também ouvia rock, era meio esquisita, e eu comecei a usar o blog como um diário, e de repente esse diário começou a ter mais gente. E eu sempre falo que o leitor é o oposto de solidão. E para mim é isso, porque essa coisa que a gente sente com os livros, né? De você ler uma coisa e se sentir psicografado por aquilo, para mim o grande assombro da literatura vem daí, de você ler uma coisa e falar, caraca, ou eu sei o que é exatamente isso que essa pessoa está escrevendo, ou eu passei por isso, ou que lindo, ou eu queria viver isso, mas esse uau, assim, de um reconhecimento, mesmo que não seja exatamente alguma coisa que você viveu, a gente sente que tem uma companhia pra gente no mundo, sabe? E aí, quando outras pessoas começam a fazer isso com você, como a Rita falou, caramba, que legal isso que você escreveu, eu sei exatamente o que é isso, ou me sinto exatamente igual a essa personagem, ou igual a esse texto, aí eu senti que eu não estou mais sozinha e que eu realmente preciso ter esse diálogo aberto com essas pessoas, porque isso também é uma forma de me trazer companhia, de me trazer um lugar mais legal no mundo, assim, de saber que tem mais gente aqui, sabe? Vocês duas falaram uma coisa semelhante, eu acho que é o que é natural, que todo mundo que escreve, que é da identificação, né? O bom da literatura é quando a gente se identifica com alguma coisa, né? Que seja um sentimento, enfim. E hoje a gente consegue conversar com os leitores, né? A gente consegue, aproveitando a nossa faixa etária mais uma vez, a nossa época de 14, 15 anos, a gente não tinha uma facilidade com um leitor de 14, 15 anos hoje tem, né? Que é chegar nos autores que gosta e tal. Quem que vocês gostariam de ter chegado e ter conversado com 14, 15 anos e como que vocês sentiram essa mudança, assim, nós que passamos pela fase pré-internet e com internet? Assim. Eu acho que os meus 14... Tem uma coisa que é curiosa, assim, né? No que eu comecei a ser leitora mesmo, assim, tipo, eu começava a ler, tipo, meio uns clássicos de infanto-juvenil, aí depois, né, tipo, clássicos da literatura, todos homens, assim. Então, tipo, para dar um salto, mas eu volto na pergunta, a época que eu comecei a escrever foi a época que eu comecei a, tipo, ver outras mulheres escrevendo e conhecer essas mulheres. Então, tipo, hoje é muito incrível que a gente consiga viver toda essa troca. Mas eu acho nossa, Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente foi meu primeiro livro da vida de adolescente. Putz, amava. Total, assim. Eu acho que na época, eu queria ser a Maria Mariana. Eu queria, tipo... Mas o que eu lia mesmo, tipo, Tinha eu a lia muito série Vinícius também de na cultura, Moraes, né? tinha a série, que era maravilhoso. Adorava. Eu li muito Vinícius de Moraes. Hoje talvez eu teria ressalvas, mas na época, para mim, tipo, tinha uma necessidade grande de saber quem era, né, Vinícius de Moraes. E aí eu lembro de ler as crônicas do Carlinhos de Oliveira, que é muito sobre o Rio de Janeiro. Uhum. Na verdade, eu tinha um fascínio pela Bossa Nova, assim, e de ir para o Rio e ficar fazendo os percursos dos bares que ele ia e sempre pedindo um uísque e acho que era sei lá, uma empadinha de siri, não lembro o que era. Era um fascínio que eu tinha, assim, com Vinícius de Moraes. Se falar mal do Vinícius de Moraes, o Alisson, ele pega inimizade. Não, tipo, meu autor de adolescência, assim, mas hoje como mulher, tipo, se eu fosse, né, não posso ser anacrônica, mas eu estaria criticando algumas coisas, mas eu lembro, por exemplo, de uma crônica dele que chama Meninas Sozinhas Perdidas no Mundo e Dentro de Si. E eu, tipo, eu sabia a crônica inteira de cor, assim, para mim era um fascínio como que aquele cara, aquele senhor, conseguia falar, tipo, nessa crônica para uma menina sozinha perdida no mundo dentro de si. Talvez era assim que eu me identificava. Eu não sei citar outros nomes, depois surgiram, né, outros escritores e escritoras, mas eu acho que eu já tinha uma consciência de, tipo... Não, vou dar um parênteses aqui, na verdade eu me embolei, mas vou dar um parênteses. Tem uma coisa curiosa, eu li muitos clássicos, e aí quando eu comecei a ler sozinha, sem nenhuma formação, eu comecei a comprar muitos livros pelo título.
Então, eu comecei a ler muito contemporâneo, só que acho que lá para os, sei lá, 17, 18 anos, mas eu não tinha muita ideia de que eu estava lendo autores contemporâneos. Eu não tinha muito na minha cabeça, essa pessoa está viva e eu estou lendo, ou essa pessoa é um clássico, eu não sei, tipo, né, nomes que realmente são clássicos. Tipo, eu sabia que Guimarães Rosa não estava vivo, algumas coisas assim, tudo bem. E aí, quando eu fui para o curso de letras, eu voltei a ler só clássicos mesmo, e eu precisei de voltar a ser de começar a escrever, de ser escritora para voltar a me relacionar com o mundo contemporâneo, assim. Tudo isso para falar que não tem coisa mais deliciosa do que você, por exemplo, ler a Paula, achar a Paula incrível, fazer um comentário ali no Instagram, a Paula te responder, falar também quero seu livro, ler seu livro, fazer um comentário. Só que eu acho que isso acontecia antes, né, entre os escritores. Eu acho que a questão que você perguntou, leitor, escritor, ela ainda eu acho que é isso incrível. ela aproximou, sem dúvida, porque você tem, né, você não precisa de esperar uma crítica literária ou um comentário numa notinha de jornal, a pessoa te manda ali um Instagram, te marca numa coisa, então isso para nós, né, escritores, tipo, dependendo de pequenas editoras, ajuda muito, assim, a dar uma força da gente ver que o livro está sendo lido, assim, né? Então, esse é o grande salto. Nossa, como eu respondi confusa, mas é por aí. Não, mas é isso mesmo, eu gostei da sua análise. Eu acho que me identifico também com ela. Eu estava pensando no que eu li, assim, na adolescência, e eu lembro de um primeiro, não o primeiro, mas assim, de um livro que eu peguei na biblioteca, e para mim foi um assombro, que foi o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, assim, que eu terminei de ler e eu fiquei, uau, sabe? Que livro forte. E aí, na época, eu comecei a querer ler, assim, que ex-companheiro, virei uma pequena revolucionária, assim, e ficava interrogando a minha mãe sobre a ditadura, e entrei nesse looping de só querer ler isso, porque eu fiquei muito fascinada pela leitura do Feliz Ano Velho. E depois eu entrei numa seríssima, assim, com o Fernando Pessoa, que é maravilhoso, mas é muito engraçado porque pensando, acho que eu lia muito mais os clássicos numa época em que eu queria, aos 15 anos, talvez um name drop ali eu leio Fernando Pessoa. E hoje em dia eu leio muito mais coisas, muito mais autores contemporâneos. Mas eu entrei numa série ali, achava que a tabacaria era tipo poema. Eu amo Fernando Pessoa ainda, óbvio. Eu também. Amo, sou apaixonada, é o meu cânone, para sempre será. Mas eu entrei ali nessa fase assim de construção, foi a época que eu descobri o Fernando Pessoa. Ao mesmo tempo, era a época que eu estava lendo a Clara Verbuck no blog. Que é sensacional também. Que foi também um assombro para mim ver uma mulher jovem escrevendo na internet de forma tão honesta, assim. E eu lembro que eu ficava de madrugada ali quando a conexão era mais barata, era quando eu podia entrar, vendo se a Clara tinha atualizado. Acho que esse também foi meu primeiro contato com a literatura feita naquele momento. E a gente, falando da nossa geração, crescer ali no início dos anos 2000, tinha uma geração muito maravilhosa escrevendo, né? Foram anos, assim, da Clara, o Daniel Galera, o Cuenca, tinha cenas, tinha uma cena muito, muito fértil. E eu tô sentindo muito esse boom agora, assim. Para mim está sendo um privilégio escrever ao mesmo tempo que a Rita, que a Júlia, de ter sido orelhada pela Giovana. Agora, quinta-feira com a Giovana, terça-feira com a Giovana, eu queria só ouvir a Giovana. Eu levei meus livros para a Giovana assinar. Assim, eu acho isso um privilégio, a gente poder estar escrevendo ao mesmo tempo tantas mulheres, homens incríveis, e poder ter essa troca, né? Tipo, da Natália, Timer, da Marcela Dantes. Não, se eu começar aqui, da Luísa Mussolini, eu não paro. Natália é uma querida também, já esteve aqui também no Rabiscos. Eu vou falar com a Natália agora, em brevíssimo aqui no Rio. Então eu acho que que para mim também, eu não saí, eu acho, desse lugar de fã, sabe? Eu acho que eu sigo nesse lugar de muito deslumbramento ao conhecer um escritor, assim, quando você é do interior que veio morar no Rio, você vê um monte de artista na rua. Eu vejo um escritor, eu fico, uau. Eu acho que eu ainda tenho isso. Nossa, eu tenho muito isso. Você tem vergonha em mesa de autógrafo? Gente, eu viro uma boba, assim, uma adolescente sem saber falar, sabe? Eu chego nas flips, nas mesas, eu chego igual uma criança, assim, tipo, quase dou o livro falando, ei! Nossa, eu sou muito assim também. Eu fico muito deslumbrado, aí eu travo, não sei o que falar, assim. É impressionante essas coisas. É meu show de rock. É meu rockstar, assim. Eu falo que o Rabiscos é meu bode expiatório para conhecer pessoas, né? Eu quero conhecer alguém. O que me deixa muito louco, assim,
é quando eu vou convidar alguém pro Rabiscos, e uma pessoa foda, assim, tipo o Mário Magalhães, que veio aqui semana retrasada. Aí eu quero convidar ele, eu falo, não, vamos, eu adoro seu podcast, eu ouço o Rabiscos, isso pra mim me mata. Eu falo, caralho, o que eu já falei de merda que esse cara ouve, cara, que vergonha, assim. Eu sempre tenho esse conflito de crise de consciência, assim. Eu acho isso incrível também. E é bom, né? É bom a gente ter isso. Eu tava pensando aqui esses dias, acho que eu tava conversando com a Jéssica, minha querida amiga, que foi host aqui comigo, já que a gente falou, assim, de vários tipos de identidade e a gente teve recentemente, tá gravando dia 25 de novembro, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, acho que vai ao ar talvez o penúltimo episódio do ano, antes da gente parar um pouquinho. Recentemente teve uma discussão muito grande em relação não sei se vocês viram, de uma música do Thiago York, Masculinidade. Vocês acompanharam essa discussão, né? Onde o Thiago York gravou uma música fazendo uma meia-culpa por ser homem, enfim, e gerou muitos debates, né? Muita discussão. O homem, ele quer o protagonismo para se vitimizar, para falar de ser homem, ou quer se lamentar, sendo que ele nunca vai conseguir ter a dimensão que é ser uma mulher, enfim. Muitas discussões, muito mais profundas do que isso que eu estou resumindo aqui, claro. Mas eu queria ouvir vocês, assim, como que vocês acham, primeiro, uma opinião sobre isso, se vocês têm, e se tem uma opinião sobre isso, como que vocês acham que hoje a gente consegue ter essa interseção, esse intercâmbio entre gêneros e entre toda essa discussão que está acontecendo. E eu vou rechear um pouco mais a pergunta. Já trouxe pessoas aqui no Rabiscos que falam assim, o homem nunca vai saber o que é ser mulher, mas a mulher nunca vai saber o que é ser uma mulher negra. A mulher, a Julie, a indígena que veio aqui, falou, você lê mulher? Leio. Hoje eu leio mais mulheres, tá? E você já lê mulher indígena? Você entende onde a gente vai chegando, onde a gente vai cavucando nisso? Queria que vocês falassem um pouco o que vocês pensam sobre isso e como que vocês enxergam isso hoje. Bom, pensando, eu fiquei sabendo da polêmica, mas eu não acompanhei de perto, então sobre ela em si eu acho melhor não opinar. Como é que é, Oda? Não sei opinar. Prefiro não opinar. Prefiro não opinar. Eu também não vi o clipe, não. Eu também não, mas eu vi uns memes engraçadíssimos. Isso eu vi também. Eu acho que, claro, assim, tem todas essas dissidências que a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender o que quer ser o outro e a gente nunca vai entender o que quer ser... Enfim, eu hoje ouvi uma frase... Hoje eu fiz meu mapa astral com a maravilhosa Julia Hansen, que eu já faço há 4 anos, e ela estava me contando, que é uma poeta também, incrível, me contou de uma história que, tipo, que ela viveu profissional e que... Ela vai estar na Flip, bastante, inclusive, não vai? Vai sim. No final, tinham 2 profissionais, homens, que eram negros, e aí teve alguma polêmica, o pessoal começou a discutir, parece que, tipo, um desses caras, tipo, acabou levando um trabalho muito... Né, ele mesmo, tipo, segurando a barra, e no final ele falou assim, vocês brancos têm o privilégio de considerarem tudo uma missão. E isso ficou na minha cabeça martelando, assim, tipo, eu como uma mulher branca, se talvez eu não enxergue o feminismo, tipo, querer, né, acabar com o patriarcado como uma grande missão, porque, claro, eu sofro vários tipos de discriminações por ser mulher, mas eu tenho o privilégio de considerar isso uma missão, sabe? Eu posso parar para estudar, para refletir, eu tenho tempo para isso, eu tenho condição para isso. Eu fiquei com isso na cabeça hoje, assim, então estou falando só bem fresco. Mas aí eu acho que é um papel de ouvir, e ouvir no sentido, tipo, um pouco, né, já está esvaziada essa palavra, de ouvir, escutar, mas eu, como mulher, tipo, o meu papel é de ouvir outras mulheres, inclusive de entender alguns excessos, de entender, tipo, algumas vezes que eu acho que eu brinco muito a teoria do pêndulo, assim, acho que as mulheres já tiveram esses momentos na história várias vezes e a gente está num deles no qual você precisa de extremos, tipo, e às vezes você pode até usar do ódio, da raiva, mas você precisa desse grito para em algum momento, eu espero que a história traga para mais perto do equilíbrio, assim. E eu fico pensando que a discussão da mulher branca com o homem branco, estão pensando agora no Thiago York, talvez, é desse lugar de, tipo, a gente já chegou, a gente já foi num grande extremo, a gente não voltou, não tá longe do equilíbrio, mas chegamos um pouco mais perto que a gente já consegue, né, tá ali a mulher branca e o homem branco, e aí, tipo, posso até falar, mulher hétero, homem hétero, a gente consegue ter um embate que é no seguinte sentido. Tem um gato aqui que participando. Você em casa não está vendo, mas o gato da Paula apareceu aqui, deu um oi pra gente.
Maravilhoso. Vou tentar concluir, mas é no seguinte sentido. Eu acho sim que alguns homens começaram a querer entender melhor e tipo querer ouvir mais e querer dialogar mais sobre, né, as questões tipo de ser uma mulher, enfim, no mundo hoje. Mas eu ainda acho que é um pouco um disparate quando você tenta se colocar nesse lugar de eu entendo, porque você vem como uma coisa do Salvador mais uma vez. Tipo, tem um termo que eu aprendi recentemente com uma amiga socióloga que chama sexismo benevolente. Eu achei isso genial, assim, que é bom quando a gente dá nome para as coisas, né? Que seria aquele homem que, de alguma forma, ele está protegendo a mulher contra a discriminação e violência da mulher. Tipo, um exemplo mais simples seria, ou tá cortejando no sentido de estou aqui te protegendo e te ajudando. Então, por exemplo, um professor de uma universidade norte-americana, que eu não vou lembrar qual agora, decretou que ele não receberia mulheres sozinhas no seu escritório, né? Tipo, cara, não é isso, eu quero poder ter liberdade de ir sozinha no seu escritório e não achar que você vai me assediar. Então, tipo, tem esse lugar do homem tentar entender e tentar agir, e na hora que ele age, ele ainda se atrapalha muito nessas questões do patriarcado de querer proteger, de querer resolver, de querer ser um herói. Então, tem o macho desconstruído. Diz aí, Paulinho. Não, desculpa, é porque é engraçado que você falou isso, porque eu achei muito boa essa fala, coisa do professor, porque acaba sendo para se proteger, né? Porque eu vou me proteger dessa mulher vir aqui e acabar dando algum problema para mim. Caramba, até isso é meu papel, sabe? Até isso, exato. E engraçado que eu vi uma série recentemente muito, muito boa, né, chamada The Chair, que fala justamente de mundo acadêmico e tal. E tinha isso na história, era o professor que ele não recebia alunas de porta fechada. E engraçado, numa primeira... Eu vi a série, aí você falando isso agora, me veio exatamente essa cena e isso, assim, do tipo, cara, que loucura, né? Ainda tem que ser... A gente ainda tem que fazer até isso. A gente tem que fazer muito... E tem a coisa até das proteções, né? Tipo, ambiente corporativo, assim, quando eu li muito sobre esse termo, você dá um feedback mais calmo e menos assertivo para a mulher porque ela é mais sensível. Tipo, pô, me dá o seu feedback e aguente meu choro, sabe? Aprenda a lidar com o meu choro, não a me proteger, tipo, do fato de eu ser sensível, assim. Enfim, posso ficar falando sobre esse tema há muito tempo. Mas só para concluir uma coisa que eu acho curioso, é muito bom os homens, né, tipo, fazendo o exercício de... Eu acho que se eu tivesse que pedir, tipo, faça o exercício, mas, assim, não acha que você vai chegar na solução tão rápido, porque nem a gente mesma chegou, a gente tem muita coisa que a gente mais sente do que sabe, né? A gente não consegue botar em linguagem, então, assim, cuidado. E tem a coisa de que eu vejo, né, falando, tipo, homens brancos tentando ajudar quaisquer outras causas, sejam de mulheres, outras dissidências, que para isso, tipo, esses homens, eles têm que abandonar poder, sabe? É quase como se a sensação deve ser, eu já não sei, agora sou eu me colocando, fazendo o que eu não devia, mas minha sensação é assim, para você conseguir dar um espaço para uma mulher ou outras dissidências, você tem que abandonar um espaço seu. A sensação que eu tenho é essa, assim. E então, quando você abandona e quando você dá espaço para uma outra pessoa de outra raça, de outra orientação sexual, de outro gênero, não justifique demais, assim, não, tipo, explique demais, só ceda o espaço, sabe? É quase como um político merecendo palmas, assim, tipo, faz em silêncio. Não precisa ficar. A gente vai saber, sabe? A gente vai perceber. Não sei se você se sente assim, Paulo. Eu estava pensando que teve uma hora que você falou sobre... Ainda é muito desigual, né? Assim, agora eu tô lendo muito mais mulheres, até uma coisa que você falou na mesa que a gente fez, que você falou não é nem intencional, né? Agora só vou ler, mas tem tantas mulheres incríveis escrevendo e eu tô lendo muitas mulheres. E há uns anos atrás eu não sentia assim que as mulheres eram tão publicadas quanto, né? Os grandes cânones e os prêmios, assim. Por quê? Será que essas mulheres não estavam escrevendo? Estavam. As mulheres estavam escrevendo. Elas não estavam sendo publicadas, mas elas estavam escrevendo. E disso nasceram vários coletivos, Leia Mais Mulheres, assim, para amplificar essas vozes, porque a gente precisa
precisou mesmo, assim, de, opa, peraí, sabe? Isso aqui não é justo, isso aqui é desigual. Então, eu acho que tem uma coisa que nem agora, assim, o Notas, ele é narrado pelo ponto de vista da Lia, né, que é uma mulher amante. Ela é a história de uma mulher que se vê ali numa terceira ponta de uma relação. Ela conta a história dela ser uma amante. E pergunta, nossa, não tem muitas histórias que contem do ponto de vista de uma amante. Não tem muitas histórias que contem do ponto de vista de uma amante escrita por mulheres. O que é ser uma mulher narrando o lugar de ser amante? Uhum. Inclusive dentro dessa discussão do feminismo, né? Tivemos a Marília Mendonça aí. Pois é. Verdade. Maravilhosa. Isso até me colocou para pensar, assim, tipo, o que eu fiz não é uma coisa super, sabe, desbravadora, é só porque... A gente precisava do Flaubert antes, né? Talvez não tenham tido muitas mulheres, essas mulheres provavelmente estavam ali contando experiências parecidas, mas talvez na literatura não tenham sido muito publicadas sobre esse ponto de vista. Tem uma coisa do diário, né, que eu não vou saber onde eu li, mas teve uma época que eu estava também pesquisando muito sobre diário na Faculdade de Letras, e que tinha essa coisa, as mulheres escreviam diários para dois tipos de diário, de certa forma, né? Para relatar a rotina da casa, para deixar aquilo registrado, então você relatava as coisas que foram feitas na casa, e o diário íntimo, se uma mulher ficasse doente ou, tipo, estivesse no leito de morte, era recomendado queimar, porque você não podia revelar aquelas coisas íntimas, isso, sei lá, tô falando do século XVIII, né, mas revelar aquelas coisas íntimas para o mundo, assim, tipo, já tinha toda essa coisa de que a casa era um lugar muito privado, mas a mulher em si era mais privado ainda, né? E aí tudo isso para falar que eu acho incrível hoje as mulheres se colocando, sabe? Escrevendo, e escrevendo autoficção mesmo que seja, ou escrevendo sobre outras mulheres. Você falou da Nath, da Natália Timmerman. Eu lembro que quando eu terminei de ler O Copo Vazio, Nossa, livraço, né? Livraço, e aí, tipo, eu fiz o lançamento dos Aranza com ela, foi incrível, assim, ela é umas daqui, quando topou, eu fiquei, gente, a Natália topou, tipo, uau! E aí eu lembro de que teve duas reações que foram inusitadas, assim. Uma do meu namorado na época, eu comentei, aí comecei a falar sobre o tema de ghost e tal, e aí ele falou, nossa, isso já aconteceu comigo. E aí ele trouxe o exemplo, tipo, e não era um exemplo de ghost, era só uma mulher que não deu certo e sumiu. Eu falei, você não tá entendendo. Tipo, se eu falasse com a mulher o que é um ghost, ela, tipo, na hora, tudo bem, talvez ela não ia saber o nome, mas se falasse, pô, é um cara que de alguma forma você começou a viver ali, ele te deu algumas, né, vários sinais e ele desapareceu. E aí meu pai também, tipo, eu vou muito para Belo Horizonte, meu pai lê muito, então os livros que eu vou levando, ele lê. E ele leu e falou assim, sei, tipo, é bom, mas é meio sobre relacionamento. Eu falei, pai, você não tá entendendo, você não faz a mínima ideia do tanto que, tipo, ela dá voz para esse tema. Foi incrível, porque teve um tanto de mulher ali, né, e homens, desculpa, pessoas que se identificaram. Enfim. E foi a primeira vez, eu acho, pelo menos que eu li, um livro falando sobre esse assunto. A gente estava conversando sobre esse livro agora, justamente com a Giovana, o Matheus, a Natália até tinha acabado de saber, cara, queria muito que ela estivesse aqui, ainda bem que eu vou ter a oportunidade de estar com ela daqui a pouco para falar sobre isso tudo. Mas eu nunca tinha lido um relato sobre ghosting. Eu acho que esse livro da Natália vai ficar marcado, além de ser um baita livro, por ser um retrato de uma coisa que nunca tinha sido tão claramente colocada, assim, na literatura. Eu acho que pegou muito essa identificação em onda, assim, de que muita gente já passou por isso. Você sente angústia ali também, né? Eu senti muita angústia. Eu também. Poderia fazer um rabisco só sobre o que eu senti lendo o Copo Vazio. Porque eu, inclusive, senti muitas vezes raiva da Mirella. Uhum. Eu queria sacudir ela, falar, amiga, não vai na casa desse cara. Né? Para, sabe? Quem nunca, né? Quem nunca? E ao mesmo tempo que eu queria sacudir a Mirella, eu entendo que esse vazio causa loucura mesmo, do tipo, mas a pessoa some, assim, depois de... né? Você ficar pensando nesse vazio também tem um lugar de obsessão. Então eu acho um baita tema, assim. Vocês acham que Pode falar, Rita. Só acrescentar uma coisa, assim, já que você falou, né, de homens participando do debate de alguma forma, o que eu acho que está rolando muito corajoso na escrita, em livros escritos por mulheres, é essa capacidade de se colocar como, por exemplo, no caso, colocar personagens mulheres, como o caso da Mirella de Copo Vazio, como mulheres que, tipo, você fala assim, pô, minha filha, sabe?
se enxerga, assim, tipo, não é possível, que não são grandes heroínas, que são super vulneráveis, e estão falando de situações nas quais elas estavam, tipo, né, enfim, eu acabei de ler o Sara é Isso também, né, daquela escritora Já francesa, li, que eu não lembro o li. nome agora, e é uma mulher que enlouquece, uma relação entre duas mulheres, ela enlouquece de amor, e, tipo, tem hora que você fala assim, pelo amor de Deus, minha filha, só para de sofrer, assim, tipo, não aguento mais, e, tipo, cadê, né, os homens colocando do outro lado, tipo, não só, não estou falando só, tipo, dos homens escrevendo sobre sofrer, mas cadê o homem que faz o ghost e reconhece, sabe? Me conta aí como foi, me conta que você realmente que você sumiu. fez, né? Por que você sumiu, sei. né? Por quê? Exato. Eu Eu acho acho legal que isso. talvez seria uma ótima forma de participar. Vamos dar ideia para os ouvintes, escritores, atenção. A Giovanna faz isso bem também com as personagens não tão ortodoxas, né? Eu gosto do jeito que ela faz também, falando Muito, aqui. muito. A Rabudinha mesmo, né? Sensacional. Maravilhosa. A Budinha é incrível. É incrível. Que personagem, gente. Não, é muito foda esse personagem. A minha mãe amou tanto os livros da Giovanna. Eu falei para ela, vou te mandar a Teta Racional, que eu não tinha ainda a Teta Racional. Ela mandou de presente de aniversário para minha mãe ano passado, uma querida Giovanna. Vocês acham que A Teta eu acho que é meu preferido. Sério? Não, mentira, eu amo tudo. Eu sou muito tiete, assim, eu sou ridícula com a Giovanna. Tudo pode ser roubado, é o meu favorito, mas a Teta eu gosto também bastante. Eu li recentemente, né? E essa coisa que a gente tá falando sobre a Teta o meu último foi o primeiro. E é engraçado que a gente tava falando isso sobre paixão por autores e tal. Eu escrevi, assim, uma carta pra Giovanna. Falei, cara, eu abri esse livro de manhã e eu só fechei quando eu terminei. E que assombro que é esse livro, porque tudo que você vai contar, assim, muitos temas e personagens que ela vai falar nos outros livros estão ali na Teta. É um baita primeiro livro, né? Um livro que é exatamente, momento tiete, que é exatamente o que eu senti lendo a Rita, assim, que eu, antes de ler o livro, eu tinha lido um trecho que o Matheus, um amigo nosso, postou. Eu falei, mano, quem é essa mina? O que ela tá escrevendo? Cadê ela? Assim, eu preciso ler. E a Rita também é paulada atrás de paulada, sabe? O meu contato com as Aranzas, o meu contato com as Aranzas foi assim também, foi por um trecho, que aí eu procurei também, aí eu fui atrás da Rita. E, cara, eu preciso ler ela e falar, viu? Divulgue o trecho. Paula foi culpa do nosso querido Matheus, que nessa coisa de relacionamento, de falar de relacionamento, eu estava vindo para cá e passar um tempo fora viajando na Bahia. Falei, Matheus, me indique, eu quero livros. Ela falou até assim, bem baiana agora. Sobre... Matheus, me indique. Me indica, ela tá já muito tô assim, baiana. pronto. Eu falei, me fala aí, Matheus é uma ótima pessoa para indicar livros sobre relacionamento. Ele falou assim, se você não lê a Paula, só lê a Paula agora, assim, lê a Paula. E lê a Paula na Bahia, ali, na beira da praia, e foi maravilhoso. Tipo, eu li, devorei o livro, claro, não vou falar assim, eu li seu livro numa sentada, que eu não acho que isso é elogio, no sentido de, tipo, parece que foi uma literatura fácil, mas eu li seu livro, tipo, numa obsessão, do tipo, se eu não terminar, sabe, o dia não acaba. E era eu todinha, tipo, assim, a Paula escreveu para mim, eu tenho certeza, tipo, não vou ficar dando spoiler se eu já fui ou não fui amante, mas eu falei assim, a Paula me colocou ali e escreveu para mim. E isso é incrível, isso é o que a gente estava falando dessas trocas que tem enrolado, né, tipo, e até com, né, não só mulheres lendo mulheres, mas até homens, assim, tá? Eu trouxe questões sobre os Arãs, o próprio Marcelo, na época, acho que ele tinha vivido uma separação, o editor, né, da Reformatório, expondo ele aqui, não fique bravo comigo, Marcelo, mas ele também falou, poxa, né, me identifiquei com o tema, assim, então isso é delicioso, isso você tem uma coisa do fluxo de pensamento também, que a gente vai indo com você, assim, e umas construções, e uns textos, e uns trechos muito com repetições, você volta, você joga umas coisas. Nossa, acho brilhante essa escrita. Olha que maravilhoso. Fã de fã. Mas a coisa da amante, só voltando, é um personagem amante, mas eu acho que o livro é muito mais sobre alguém que, de alguma forma, não consegue viver o amor. Ou porque tem um impedimento, ou porque não tem reciprocidade, ou por uma questão de timing. E você falou, Rita, uma coisa no início da conversa que eu acho muito boa, que você falou, e aí um dia alguém me falou que eram 10 mulheres as narradoras. E eu acho isso mais incrível, assim,
E o Tadeu vai viver isso, que quando você joga o livro no mundo, ele não é mais seu real. Esse segundo leitor, você não sabe o que o livro vira, o que ele é. A experiência é outra. Eles trazem coisas que a gente nem sabia que a gente estava escrevendo sobre aquilo. Já que o papo é de identidade, né? É isso, assim, cria-se uma identidade nova, tipo, para as narradoras, para os personagens e para você também, né? Tipo, sei lá, quando alguém te interpreta ali, tá te criando uma outra forma de ser, de se expressar no mundo, não sei. Fazer um merchan rápido aqui, você falou do Marcelo, da Reformatório, o Rabisco está junto com a Reformatório num clube de contos contemporâneos. Quem quiser participar, só manda mensagem ou para o Marcelo ou para mim no Rabiscos, que todo mês recebe um conto no primeiro dia e na última segunda do mês a gente discute com o autor do conto. Tá muito legal o clube, tá bem bacana mesmo, funcionando super. Como faz? É por inbox que manda essa mensagem? Vamos destrinchar vamos lá, pode mandar por inbox, se você quiser participar eu já te coloco. A gente tem um grupo por e-mail e um grupo por WhatsApp. O grupo por WhatsApp só eu e o Marcelo temos acesso, que a gente manda o conto e manda o link. Tá muito legal, sério, tá muito bacana mesmo. Me bota, legal, coloco você, pode deixar. Vai ser um prazer ter Maravilha. você lá. Bom, a gente está indo para a reta final já, mais de 1 hora de papo. Alisson, alguma pergunta? Alisson, você está quietinho, desaparecido aí? Só escutando esse papo maravilhoso e como elas se colocam muito bem, tanto a Rita quanto a Paula. Eu tenho só uma colocação que eu gostaria de fazer, porque a gente, como você disse aí também, Tadeu, como elas colocaram, né, são obras que trazem temas de grande importância. E o Brasil, na verdade, acho que o planeta encontra-se num momento político e social extremamente conturbado, com uma onda de conservadorismo muito grande. E eu queria saber como que elas se veem nesse momento, principalmente lançando aí livros tão marcantes, num momento tão difícil e conturbado. Tem uma coisa curiosa que recentemente a Noemi Jaffe, né, que escreveu Aurélio de Zaranze, que é minha eterna professora, tipo, a gente participa de um grupo na Escrevedeira já, há anos, e ela estava falando sobre como, ela citou inclusive um livro do Flávio Cafiero, um livro novo dele, que, desculpa, Flávio, eu acabei de esquecer o nome, mas enfim, que tá na estante aqui para ler, que fala sobre uma separação, do quanto falar de amor nesse momento, eu vou ser bem clichê agora, mas do quanto falar de amor nesse momento pode ser extremamente revolucionário, principalmente, sei lá, durante, né, o ápice da pandemia ali, porque eu tive um momento de lançar, eu escrevi Zaranz antes da pandemia, e antes do contexto político naufragar como está agora, assim, já não estava bom, mas, enfim, né, a gente tinha um pouco mais de esperança. Quando pensei em lançar na pandemia, eu falei, poxa, lançar um livro que, tipo, tem um foco grande, né, abandonos e relacionamentos, assim, no meio de uma pandemia com essa situação política, mas depois eu falei assim, por que não? Porque eu mesma, nesse processo, tinha e tem ainda alguns dias que eu falava, gente, eu preciso de consumir relações humanas, eu preciso de consumir amor, até tristeza, mas eu preciso de consumir outras coisas para entender que a vida, né, ainda se movimenta. E aí eu lembro também muito do Amos Oz, ele que falou isso uma vez, assim, tipo, mesmo em conceito em momentos de guerra, as pessoas acordam, as pessoas tomam café, as pessoas fazem sexo, as pessoas comem. Então, eu acho que existem algumas formas de se posicionar politicamente pela literatura. Uma delas é escrevendo sobre o contexto mesmo, assim, que a gente está vivendo, datando o texto ali, eu acho isso importante. E uma outra é, tipo, indo contra e falando de temas nos quais a gente está se privando de falar ou de viver. Então, vejo um pouco por esse lado. Eu lembrei de uma fala da Svetlana, de uma mesa que eu vi dela na Flip, que perguntaram para ela sobre o que ela estava escrevendo, sobre o que ela ia escrever. E ela falou, eu não quero mais falar de guerra, agora eu quero falar de amor. E isso ficou na minha cabeça até hoje, assim, isso sempre reverbera em mim. Então, eu concordo com você, Rita, sobre essa urgência. E voltando lá para a primeira pergunta sobre identidade, eu acho que essa é a minha voz, assim, também, de falar sobre os possíveis relacionamentos e arranjos e formas de amar como uma forma de pensar e lutar contra isso que a gente está vivendo, porque a realidade, ela é acachapante, né? Então, eu acho que falar de amor é a minha forma de não pirar também, sabe? Seu mote. Tadeu, fica a dica aí para uma série do Rabiscos de Amor e Literatura. Nossa, vai ser lindo isso, Paula. hein? Vai ser lindo e profundo isso, hein? Anotadíssimo, hein?
Ótima ideia. Paula, me convida, por favor. Vamos. Óbvio. Vamos fazer várias mesas aqui, a gente muda os temas. Olha, Boa, tá convidado, hein? muito. Meninas, se Mas só pode falar. muito rápido, assim, porque uma coisa que o Alisson falou, que eu acho que eu não falei, porque você falou especificamente sobre o contexto político, né? Eu acho que também é seguir escrevendo, assim, todos nós, seguir fazendo arte, seguir falando, seguir colocando nossas histórias no mundo também, né? É um ato político, né? Como diz Marcelino Freire, escrever é um ato político. A gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante. Quero saber o que vocês estão na sua estante nesse momento, o que vocês estão lendo, o que vocês indicam aí da literatura contemporânea pra gente, ou enfim, se não tiver da literatura contemporânea, da literatura clássica. Bom, minha estante não está aqui, meu Kindle sumiu ao longo da viagem, então eu vou ouvir Paula, mas fala alguns, só que nessa hora eu sempre peco pela memória, assim. Mas eu vou voltar a algumas pessoas que a gente já falou, né? A Giovanna Maldalusso, a Natália Timmerman, a Júlia Kodo, que são as que eu cito e vou citar e recitar sempre. A Natália Zucala, que lançou agora o Cheia, que é um livro lindo também, que eu com acabei ele de aqui, ler. ela me mandou, Natália, preciso terminar de Lindo, ler ele. A Paula. A Paula. A Paula de Covatti. Andrei lendo também, eu li agora esse, né, o Sara é Isso, que eu tenho que lembrar, você lembra, Paula, o nome da autora? É Pauline, gente, Pauline, perdão, francesa. Perdão, meu francês, que não existe no caso, mas acho que é tipo Pauline Delabroix. Eu indiquei esse livro hoje, inclusive. Não, é muito bem bom, apaixonada. assim. Paulinha da Broa, em português. Paulinha da Broa. Paulinha da Broa, obrigado. Paulinha da Broa, exatamente. E tem, né, tem o André Oviedo, para não falar que eu também só estou citando mulheres, lançou o livro de poesia agora pela Reformatório, que é muito, muito lindo. Ele é pai do Ian, assim. o André? Pai do Ian. Não, Oviedo. é Oviedo, não agora até fiquei com medo, mas enfim. Vai falando aí, Paulinha, que eu vou lembrando. Se continua olhando para a estante, eu fico... Engraçado que eu estou falando na frente da minha estante, não vou olhar, mas eu vou pegar carona em coisas até que eu estava escrevendo hoje, que momento tiete. A Rita, a Júlia Kodo, a Giovanna Madalosso, a Natália Timmerman, a Marcela Dantes, ou Dantes, na verdade. Ana Martins Marques, que eu sou completamente apaixonada. Nossa, Luísa também. Guzmán, Ana Martins que não dá entrevista por nada deste mundo. Não. Mas eu vou falar uma coisa. É uma mineira reservada. A Ana Martins vai Marques estar na Flip. Vai estar na Flip, verdade. A Ana Martins Marques. Eu anotei na agenda, mas nunca vi a Ana Martins Marques falar. Ela não gosta, vai ser uma oportunidade. Eu vi, ela falou para escrevedeira uma vez, foi incrível. Vai ter um episódio no Rabiscos, eu acho que ainda esse ano, em homenagem ao aniversário da Adélia Prado, que a Ana me mandou 2 leituras de poemas da Adélia Prado. Então foi o máximo que eu consegui até. Uau! Maravilhoso! Ela realmente é incrível. Maravilhoso. E lembrei de um livro que eu sempre indico também, porque tem a ver com essa minha órbita de amor e relacionamentos, que eu sou muito apaixonada, que é a Uruguaia, do Pedro Mairal. Sim, livraço. Eu sou muito apaixonada. Tudo que ele faz. Bem lembrado. Temos sorte de ter 3 livros dele agora, que acabou de sair, o terceiro, então também queria falar do Pedro Mairal. Quero agradecer Pode falar, Rita. Não, eu ia falar que eu vou começar a ter uma lista, assim, porque é muito bom a gente não lembrar, assim, né? Sinal, porque realmente tem muita coisa sendo produzida, assim. Tem uma hora que você fala assim, pô, deixa eu ler um clássico. Esses dias, até, acho que eu falei na nossa mesa lá, Paula, eu falei assim, gente, eu peguei um Drummond da estante, falei assim, deixa eu ler um Drummond, deixa eu ler um clássico. Eu falei, não quero. Contemporânea. Então, isso é muito bom. Eu gosto tanto que até montei um podcast de literatura contemporânea. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu quero agradecer, vou deixar o meu na sua estante aqui para Helena Terra, que me mandou o Bonequinha de Lixo e chegou hoje aqui para mim, vou ler, e a Helena é muito talentosa, ela é uma excelente escritora gaúcha aí também, e eu deixo minha dica para ela. Meninas, obrigado, que papo lindo, incrível, passamos de 1 hora de papo. Vocês estão convidadas a mais papos. Próxima vez a Paulinha vai estar bebendo também com a gente. Rita. Por favor, então já marca aí outro para eu poder voltar bebendo. Vamos, deixa eu passar a gripe carioca da Paulinha. Gente, que horrores. Obrigado, viu, pelo papo. Pessoal de casa. Muito obrigada. Obrigado, todo mundo que acompanha. Quinta-feira, papo com a Carol Pedrosa, Cabine do Filme. Alisson, obrigado pelo apoio, pela parte técnica de sempre aí. E é isso, meninas. Bom dia, boa tarde. Obrigada. Boa noite. Obrigada, rapazes. E muito obrigada, Paula, pelas trocas sempre